Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos aprender definitivamente como utilizar as formas do porquê. Porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento. Você tem essa dúvida? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, coloca um comentário, um incentivo aqui para o canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque todo mundo tem essa dúvida. Vamos embora para a aula! Vamos começar pelo porquê junto e sem acento. Esse porquê é sinônimo da palavra pois. Então, sempre que você conseguir utilizar o pois no lugar do porquê, é porque ali cabe o porquê junto e sem acento. Essas duas palavras, o porquê junto e sem acento e o pois, são conjunções que introduzem orações explicativas ou causais. Vejamos os exemplos. Os recursos naturais precisam ser preservados, porque o ecossistema não suporta desperdícios. Aqui, a conjunção porque introduziu a explicação para o que foi dito anteriormente. Veja um outro exemplo. O ecossistema está em desequilíbrio, porque os recursos naturais são utilizados de forma descontrolada. Porque os recursos naturais são utilizados de forma descontrolada é a causa para o ecossistema estar em desequilíbrio. Então, essas são as utilizações para a conjunção porque. Introduzir explicação e introduzir causa do fato anterior. O porquê, junto e com acento, é sinônimo da palavra motivo. Esse porquê é um substantivo e, por isso, vai aparecer com um determinante na sua frente. Pode ser um artigo, ou pode ser um pronome, seu, meu. Vejamos aqui o exemplo. Qual o porquê para tanto descaso com os recursos naturais? Veja que a palavra aparece antecedida pelo artigo o. Então, qual o porquê? Qual o motivo? Sempre que você conseguir substituir pela palavra motivo, é porque ali cabe o porquê substantivo, que é o porquê junto e com acento. Perceba que neste exemplo, nós temos uma pergunta direta. Existe o ponto de interrogação. Então, não é só observar se é pergunta ou se é resposta. Você tem que perceber qual é o significado ali. Nessa frase, o significado é motivo. Qual o motivo para tanto descaso? Então, aqui nós vamos utilizar a palavra porquê junto e com acento. Qual o porquê? Se você formulasse essa pergunta de outra forma, por que tanto descaso com os recursos naturais? Aí sim, nós utilizaríamos outra forma do porquê. Seria uma pergunta direta e nós utilizaríamos o porquê separado, que é o porquê de perguntas, que é o que nós vamos ver agora. Mas observe que aqui não é esse o caso. Nós precisamos do substantivo porquê. O porquê. Só eu sei as esquinas por que passei. O porquê separado e sem acento é a preposição por mais o pronome que. E ele é equivalente a pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Isso mesmo. O porquê é a mesma coisa que pelas quais, pelos quais no plural. E também é a mesma coisa que por qual motivo. Vejamos aqui no exemplo. Só eu sei as esquinas porque passei. Um trechinho da música do Djavan, essa música linda. Então, olha só. O porquê está se referindo às esquinas. E ele pode se referir às esquinas porque ele é equivalente a pelas quais.
Então ficaria assim: só eu sei as esquinas pelas quais passei. E outro exemplo: por que o caminho parece tão acidentado? Aqui é a clássica pergunta direta com ponto de interrogação. Aquela forma que nós já decoramos. Por que separado, sem acento, é utilizado nas perguntas. Certo, é correto. Outra forma: gostaria de saber por que o caminho parece tão acidentado. Também é uma pergunta, mas é uma pergunta indireta e por isso não tem o ponto de interrogação. Mas mesmo assim, o correto é utilizar o porquê separado e sem acento. E, finalmente, o porquê separado e com acento. Ele é igualzinho ao porquê anterior, separado e sem acento. É utilizado da mesma forma, mas ele só vai aparecer quando vier seguido de uma pausa, um ponto que represente uma pausa. Pode ser uma vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, certo? Então, ele só aparece junto a essas pausas. Isso acontece porque esse acento marca a tonicidade da palavra. Esse que passa a ser um monossílabo tônico quando ele aparece junto a uma pausa. E por isso ele recebe acento, ok? Então é só gravar que ele aparece junto a uma pausa. Vejamos os exemplos. Você estuda português por quê? Aqui ele está juntinho do ponto de interrogação. Por isso, obrigatoriamente, nós precisamos utilizar o porquê separado e com acento. Outro exemplo. Quero saber por que, onde e quando você estuda. Aqui o porquê apareceu seguido de uma vírgula, que é uma pausa. Então, nós precisamos utilizar o porquê separado e com acento. E eu sei por quê. Não é uma pergunta, é uma exclamação. Eu sei por quê. Ele aparece junto ao ponto de exclamação e por isso precisa receber o acento. Vamos agora a um teste rápido. Vamos ver se você entendeu? Complete as frases com porquê, porquê, porquê ou porquê. Letra A. Quero saber por que concordaram. Letra B. Por que concordaram com ele? Letra C. Concordamos porque ele tinha bons argumentos. Letra D. Digam-me o porquê do acordo. E letra E. Concordaram por quê? 10 segundos para você resolver. E aí, acertou tudo? Vamos ver? Letra A. Quero saber por que, separado, sem acento, concordaram. Aqui é uma pergunta indireta, tá bom? Por isso, porque separado, sem acento. Letra B. Por que concordaram com ele? É uma pergunta direta, porque separado, sem acento. Letra C. Concordamos porque ele tinha bons argumentos. Aqui nós temos a introdução da causa da ação, né? Por que concordaram? A causa é que ele tinha bons argumentos. Esse porquê pode ser substituído pelo pois. Veja, concordamos, pois ele tinha bons argumentos. Letra D, digam-me o porquê do acordo. Digam-me o motivo do acordo. É o substantivo, porque junto e com acento. Letra E, concordaram por quê? É o porquê de pergunta, separado, com acento, porque aparece juntinho à interrogação. Eu espero que você tenha tirado de vez as suas dúvidas sobre esse assunto, mas se sobrou alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e assista aos próximos vídeos. Muito obrigada, um abraço e até a próxima aula de português.